Olá, estamos começando mais um programa Papo Reto, hoje trazendo uma mulher especialista num tema polêmico, mas de muita utilidade para todos nós, e vocês vão entender isso e eu vou pedir para a Bruna se apresentar. Oi, obrigada por me ter aqui, Eliseu. Meu nome é Bruna D'Agostino, eu sou consultora canábica, eu tenho uma empresa no ramo há 3 anos já, e é isso, a gente está abrindo a indústria aqui no Brasil. Ó, vamos começar. Da onde vem esses diagnósticos, né? Que tudo é um problema para as mães, né? Para depois a gente chegar onde você foi atrás do... Sim, então. Eu tenho uma história muito pessoal, eu comecei a empresa por causa do meu filho, ele foi erradamente diagnosticado com autismo e depois diagnosticado com TDAH, mas no primeiro momento ele era muito pequeno, ele foi um filho muito rápido, a gente nem morava aqui no Brasil, então foi um choque, um baque muito grande. E a primeira coisa que diversos especialistas queriam dar para ele era Ritalina. E eu achei isso muito chocante. Eu falei, calma aí, gente, como que é normal você dar um tarja preta, Ritalina, para uma criança de 2 anos? Isso não pode ser normal. E aí eu fui atrás de alternativas naturais e encontrei o CBD. Foi daí que nasceu toda a empresa e toda a ideia de trazer CBD para o Brasil. Porque em 6 semanas ele estava muito mais saudável, ele falava, ele interagia, eu realmente vi uma transformação, a gente viu uma transformação nele, e eu queria levar isso para mais mães. E depois dessa história, que acabou saindo em algumas revistas e tudo mais, é verdade. A Bruna é personalidade. Várias mães vieram me procurar falando, poxa, eu fui numa clínica, em 15 minutos deram um diagnóstico no meu filho de autismo. Ou em 15 minutos falaram que ele tinha TDAH. Ou em meia hora eu saí com laudo já. E aí eu comecei a pesquisar mais isso, hoje até a gente estava conversando. Eu estudo nutrição clínica para saber o quanto isso afeta também e o que está acontecendo, por que esse boom de diagnósticos. É lógico que há um tempo atrás a gente não tinha tantas informações, então é normal ter mais diagnósticos de tudo, de qualquer coisa. Mas eu acho que hoje, infelizmente, não são todas as clínicas, mas tem muitas, que usam dessa preocupação e até da pandemia. Eu estava lendo um estudo essa semana que crianças da pandemia têm atraso de linguagem, é lógico, eles não tiveram a mesma socialização que outras crianças, é normal. Mas se você levar isso para alguém com a malícia de querer dar um diagnóstico rápido, isso já é um problema. E não é um problema, é uma coisa que a gente vai consertar porque foi o ambiente que a criança cresceu. Infelizmente, né, a saúde, com esse negócio de diagnóstico rápido, né, o atendimento muito rápido, está complicando porque não dá para dar diagnóstico. Vou te falar, pelo meu trabalho da psicanálise, pessoas às vezes com 2, 3 sessões, você me dá, não dou diagnóstico porque tem muita história atrás de toda a história. Exato, e é isso que era o normal até um tempo atrás. A ideia de um diagnóstico de autismo, por exemplo, levava 6 anos. Eu não estou dizendo que todo diagnóstico vai levar 6 anos, hoje em dia tem mais informações. Mas hoje em dia também tem o problema de que tudo precisa de um diagnóstico. E quando a mãe, o pai, a família está desesperada, lógico que ele vai acatar, até porque quando você chega num consultório, numa clínica ou em qualquer outro lugar, você confia naquele profissional. Você fala, poxa, eu vou acreditar na opinião dele. Eu não estou dizendo que você não deve, mas eu estou dizendo que procure outras opiniões antes de, principalmente, dar tarja preta para uma criança, dar remédios fortíssimos para uma criança, porque isso está cada vez mais normal. Isso é perigoso ao longo prazo. A gente nem sabe o que vai acontecer. A gente brincar, a minha geração vai ser a primeira que vai saber o quanto salgadinho e Coca-Cola faz mal numa vida inteira. A geração dos meus filhos vai ser a primeira que vai ver o quanto Ritalina a vida inteira vai fazer mal. E isso é desconcertante, porque eu tô falando do meu caso pessoal de Ritalina, mas nos Estados Unidos
a causa número 1 de overdoses, de mortes por overdoses hoje, é analgésico. Não é nenhuma outra droga. Parece que o Michael Jackson já teve esse problema de excesso de analgésico. É um problema de opioides, é um problema absurdo. E isso se torna cada vez mais normal. Então, muitas mães me procuram por causa desse problema, porque ainda bem não acreditam nesse primeiro diagnóstico, e aí eu aconselho elas a procurar outros. Quando eu tenho alguém de prontidão, eu indico, ou senão eu falo que tipo de especialista ela deveria procurar, porque eu não sou da área da saúde, então eu não posso dar diagnóstico nenhum. Mas eu tento aconselhar da melhor maneira possível, porque eu estou dentro do mundo que eu vejo essas transformações. Sim, também, né? Você tem a prática, né, da coisa, e tem a prática da minha situação, que baixou a pressão, que eu entrei em foco, eu tive o problema da Covid e que perdi a concentração, e o cannabis medicinal me ajudou. Sim. Então, estou uma prova disso, né? Como é possível falar do que é bom e o que é ruim? Então, no CBD, o que acontece? A gente tem um sistema no nosso corpo que chama endocannabinoide. Ele foi descoberto em 1988, ele é o mais recente de todos os sistemas do corpo. Ele controla o equilíbrio do corpo, né? Então, ele controla pH, pressão, temperatura, sinapse neural, dor, estresse. Muitas coisas são controladas por esse sistema. Todo mundo tem dentro do seu corpo. E aí, o CBD, que é um canabinoide, quando é interno, endocannabinoide, quando o seu corpo já produz, quando é de fora, fitocannabinoide. Mas os dois são a mesma molécula. O CBD, ele funciona como essa molécula, e ele regula o seu corpo como um todo. Então, ele é um dos canabinoides que tem na cannabis, então tem mais de 100, e é por isso que ele é bom para tudo, a gente fala. Porque ele realmente regula o corpo como um todo. Então, como você falou de você, melhorou minha pressão, melhorou meu foco, melhorou isso, melhorou aquilo. A gente até brinca sempre que a gente tá vendendo minâncora, né? É bom para qualquer coisa, mas é verdade, porque ele regula o seu corpo como um todo, então ele acaba funcionando em muitas frentes. E é por causa desse sistema, ele imita a molécula que o seu corpo já produz. E quando alguma coisa tá errada no seu corpo, seja ansiedade, foco, dor, até coisas mais graves, Alzheimer, Parkinson, câncer, esse sistema que sai do prumo, ele desregula. Então o CBD entra para regular tudo de novo. E aí ele tem, como eu disse, a cannabis tem mais de 100 elementos canabinoides. Ele é um deles. E é muito importante frisar isso, que o CBD, ele não é psicoativo. Ele é a pergunta que eu ia fazer para você, né? Como é possível falar o que é bom e tudo? Qual a diferença entre maconha e a droga? Maconha, droga e o CBD. Isso. Infelizmente, acontece muito essa confusão. Normal, é a falta de informação de todo mundo, não é culpa de ninguém, é uma coisa nova. E os estudos estão sendo lançados há pouco tempo, então é uma dúvida normal. Mas como eu estava dizendo, o CBD é não psicoativo. Então, nem se você quiser, ele é não psicotrópico e não psicoativo. Então, nem se você quiser ficar chapado com ele, você ficaria. Então, ele tem que ser completamente diferenciado da parte psicoativa da droga. O canabinoide mais famoso, psicoativo, é o THC. Quando ele é usado em baixas dosagens, ele serve o seu propósito medicinal. Eu não estou dizendo que ele é o vilão, nem nada. Assim como outros canabinoides também servem e também são psicoativos. Tem diversos canabinoides que são usados para diversas coisas diferentes. Não é só CBD e THC, mas aqui a gente está falando dos mais famosos. Mas o que acontece, infelizmente, hoje? Até dentro da indústria, as pessoas usam a carona do medicinal para empurrar a agenda recreativa. Eles querem
descriminalizar o uso recreativo, o uso adulto, querem que isso seja liberado. E eles usam que tudo é medicinal. Então, a pessoa que já tem o preconceito fala, é isso mesmo, eu tinha razão. E não é. Você tem que ter a diferenciação de que uma coisa é não psicoativo, nada a ver com a droga, 100% natural, orgânico e tudo mais, assim como o outro também é, porém o outro é psicoativo. Então, se você dosar de uma maneira errada, ele vai ter reações adversas. Ele vai até causar psicose, coisas muito mais graves em pessoas, principalmente mulheres. Eu tive experiências próximas de mim de pessoas que não se deram bem com o THC. Realmente tiveram problemas graves. Mas, então não adianta falar, é tudo medicinal, é tudo lindo. Para algumas pessoas, ele funciona e ele é até necessário, quando dosado corretamente. Então, essa é a grande diferença. O grande lance é a dosagem. Exato. O veneno também, nem tudo é veneno e depende da dosagem. Exatamente. Agora, eu vejo assim, né, maconha, né, cigarro de maconha, que as pessoas associam logo com isso, né? Hoje ela está muito misturada com muita química. Sim. Acabou aquela maconha pura, onde os mais velhos usavam e seguiram a vida adiante. Mas essa mistura também está entrando no cannabis também, pela farmacêutica fazendo sintético, né? Sim. Esse é um problema também que a gente já esperava, digamos assim, porque a farmacêutica tem muita força e ela vai e entra no jogo e vai entrar, e várias farmacêuticas gigantes já têm fazendas de cannabis e tudo mais, mas é o que você falou. Hoje, o cigarro de maconha que você vê por aí não é só a maconha, nem só o que você acha que não é. Tem zero controle de qualidade, você não sabe de onde vem, não sabe o que é plantado, o que não é. E aí tem dois problemas dentro da própria indústria medicinal. Essa é uma da farmacêutica, que usa materiais sintéticos, desenvolve um canabinoide sintético, então ele não é natural, ele é como um remédio. Até quando você registra um produto aqui no Brasil, ele vira tarja preta. O que eu acho erradíssimo, porque se ele não tem THC, por exemplo, por que ele está sendo registrado como... Ele entra na gama da indústria farmacêutica. Eu não acho isso a maneira que se deve, mas enfim, essa é a minha opinião. E o outro problema você pode importar a marca que você quiser, e até tem muitas pessoas, hoje é possível você plantar e produzir o seu próprio óleo. Só que as pessoas, elas querem ter essa liberdade, eu acho certo, eu acho que se deve, principalmente quando a pessoa não pode arcar, mas, então tem que ter um controle de qualidade, tem que ter um manual de boas práticas para todo mundo seguir. Você não pode revender, se você vai usar para você e não se importa, aí é um problema seu. Você não pode revender alguma coisa que você não tem certeza o que é, porque você está mexendo com a saúde das pessoas, criança, idoso, qualquer pessoa. E aí as pessoas tendem a querer fazer de qualquer jeito, vender o que está lá produzindo. Se uma pessoa planta, não estou nem falando do óleo, a planta num solo com metais pesados, uma criança com epilepsia, a longo prazo, vai piorar, ao invés de melhorar. Vai sofrer mais ataques epiléticos. Então, sim, tudo isso precisa ser controlado e diferenciado de novo. O sintético não vai ser a mesma coisa do orgânico, do natural, que é exatamente para o lado que a gente está indo. Quer ir pelo menos. Sair um pouco da tarja preta, de qualquer remédio que vicie, que dê problema, para alguma coisa que seja uma alternativa melhor, mais saudável e que funcione sem que você vire refém disso para sempre também. Desculpa. Dentro desse contexto, outras alternativas além da tarja preta, chamadas biohacking. Hoje é uma palavra, tá na moda essa palavra. O biohacking, ele te traz maneiras de você hackear o seu corpo mesmo. Essa é a ideia, hackear sua mente, hackear seu corpo,
Dá para fazer isso com tecnologia hoje em dia, e até remédios tarja preta podem ser considerados, mas o que eu tenho estudado e eu gosto de focar é na parte natural de fazer isso do jeito mais saudável possível. Então, por exemplo, nutrição clínica estuda isso, como que você melhora, às vezes cura problemas mentais, problemas de ansiedade com a alimentação só, com suplementação, com o CBD, por exemplo, com outros tipos de fitoterápicos, de ingredientes e componentes naturais. Então dá pra gente sair dessa ideia de que eu preciso tomar remédio para melhorar. Não, às vezes algumas mudanças no seu dia a dia que nem tá só no que você ingere, mas em como você lida com as coisas, meditação, respiração, perceber os seus hábitos e o que você pode fazer de melhor para mudar um padrão que você não goste, por exemplo. Isso pode mudar toda sua química, literalmente. E a ideia de estudar tudo isso veio exatamente por causa do CBD, que eu pensei, como que as pessoas não usam mais isso, ou não pensam mais nisso, ou não sabem mais disso? Porque uma pessoa que, principalmente mães, que eu falo que é o meu caso particular, e como eu disse, acabou que esse público veio me procurar. Como que elas não têm mais alternativas ou informação sobre alternativas mais naturais para a gente lidar com esses problemas? A gente não pode viver uma vida e criar outras vidas dependentes de tomar remédio. Eu acho que isso dá para ser lidado de outra forma. Tanto que o CBD pode ser usado e deve ser considerado como um componente completamente natural e diferente da droga, como a gente estava falando, que a gente usa o CBD em casos de reabilitação. E os atletas das Olimpíadas, Exato, que já usaram, né? Sim, o CBD no esporte, ele tem uma gama de usos e uma resposta de sucesso muito grande. Por quê? Quando ele é usado, lógico, de novo, o componente pego no doping é o THC. A gente está falando aqui só do CBD. O CBD no esporte, ele é usado como anti-inflamatório, ele é 10 vezes mais forte que qualquer anti-inflamatório da farmácia, conhecido hoje. Ele é analgésico, então ele vai ajudar você a controlar a dor, ele ajuda a regeneração muscular, ele protege a articulação, ele é protetor neural, ele ajuda no foco, na performance, na energia. Então, assim, dá para usar ele de diversas formas e melhorar a performance de um atleta de maneiras completamente naturais. Como a gente estava falando, nos Estados Unidos, que tem essa pandemia de opioides. Quantos atletas não têm esse problema de vício em analgésico hoje por causa disso? E ou esportes de alto impacto, futebol americano, UFC, qualquer outra luta de MMA, a pessoa sofre danos cerebrais. Isso, a gente pode usar usar o CBD no tratamento dessas pessoas. Falar nisso, quando chegar no acidente, eu vou te falar da lutadora, né? Sim. E aí tem todos esses usos que, poxa, a gente vê que dá para sair desses problemas que a farmacêutica cria, porque hoje é engraçado. Você vai no site do FDA americano, que é a Anvisa americana, e procura qual droga é aprovada para tratar quem tem vício em opioides. É um opioide. Então ele não quer que você saia do vício, ele quer que você continue tomando o remédio. E é isso, e é sair dessa bola. Eu não digo que a indústria farmacêutica é, nossa, a pior coisa já existiu. Eu sei que as pessoas levam para extremos hoje em dia. Não, tem seu mérito, todo mundo aqui precisou e precisa, exatamente. Sou fruto da exatamente. Então, farmacêutica no estágio exato. do acidente tomei muita medicação. Você reviveu, exato. E até uma coisa que o problema é a nossa sociedade ser condicionada a tomar remédio para tudo, toda hora. Tomar remédio para acordar, tomar remédio para dormir, tomar remédio para ansiedade. Às vezes, todo mundo é ansioso. Às vezes, sentir um pouco de ansiedade não é o fim do mundo também.
controlar isso de maneiras um pouco naturais. Triste não é depressão. Exatamente. E as pessoas precisam. Se a criança tá um pouco quieta ali no canto, às vezes ela tá com dor de barriga. Mas não. Ah, não, eu preciso levar ela num neurologista. O que tá acontecendo? Não, gente, às vezes ele só tá passando por uma fase. Eu não tô dizendo pra você negligenciar o seu filho e não achar que nada é nada. Mas assim, vamos tomar mais cuidado antes de prescrever e usar a prescrição. Igual, a gente tá falando de maneiras naturais de curar as coisas. Eu vi um estudo também sobre o poder da oração. Acho que foi você que postou, mandou. Um doutor, neurologista aqui. A minha irmã tinha mandado uma coisa parecida também. Como a parte do cérebro, isso, muda quando você faz sua oração, quando você acredita. Tem até um estudo acho que chama Física da Alma, o livro, que é um médico que estudou as pessoas que entraram em coma, e aí ele colocava objetos em cima da cama, e quando a pessoa acordava do coma, o espírito dela era acreditado que tinha saído do corpo e tal, e ela sabia os objetos estavam em cima da cama, num lugar que não dava pra ver. Muito legal o estudo. E assim, tem muitos estudos hoje em dia, mas é legal saber que realmente isso faz diferença no seu dia a dia. Mas você falou agora uma coisa que por exames, né, neurológicos das máquinas, né, que agora fugiu o nome, e a pessoa foi feita uma experiência em oração e mexeu com o cérebro dela cada vez que ela fazia ressonância, isso. Ressonância não é? magnética. Na ressonância isso deu para mesmo. ver direitinho, né, essa parte. Então, as coisas naturais são muito mais fortes. São. Eu lembro que eu peguei, logo que vocês começaram a fazer o negócio do cannabis, uma aula do professor, esqueci o nome agora, era um belga judeu. Nossa, fantástico, era explicando o que tem no nosso corpo, né? Um negócio que, até falar para você, pega aquele vídeo, trincha, né, para o português, porque é fantástica a explicação do cara, é professor, né? Nossa, era sumidade em cannabis, mundial, né? Sim, ele é. Então, a gente vê o quanto é importante as coisas naturais da nossa vida. Seja um sorriso, seja um abraço, seja uma oração. Tudo que é natural faz bem para nós. Então, e a Bruna está trazendo aqui, né, no Papo Reto, mais um pouquinho do que nós devemos agir naturalmente. E agora eu queria que você falasse, Bruna, da Seeding. A Seeding é a marca é a empresa que a gente criou de cannabis medicinal aqui no Brasil. Ela veio por causa da Vitality CBD, que é a marca que hoje a gente trabalha aqui, a gente tem a distribuição aqui na América Latina, conhecidíssima lá no Reino Unido, líder de vendas, considerado 13 vezes o melhor óleo de CBD da Europa. Então a gente toma muito cuidado com o produto que é oferecido. E da minha experiência, da nossa experiência com o nosso filho, nasceu a vontade de trazer os produtos para cá. E quando a gente chegou aqui, faltava muita informação, faltava ensinar médico e paciente, profissionais da saúde e pacientes. E a gente criou a Seeding para isso, para construir essa indústria literalmente. Então, ajudar quem vai prescrever, como prescrever, dosagem. Vocês dão curso para os médicos? A gente está criando uma central, digamos assim, em parceria para dar o curso, mas quando os médicos ou prescritores vêm nos procurar, a gente ensina, a gente tem o material para ensinar eles a prescrever. Não para cada, ainda não, a ideia é ter no futuro. Acho que deixa eu colocar um parênteses aí, Bruna, porque assim, existe todo um trâmite legal, um processo legal que vocês estão seguindo à risca junto à Anvisa. Sim, todos os nossos pacientes têm. Eu queria que você explicasse isso também. Todos os nossos pacientes têm autorização da Anvisa hoje, é obrigatório. Então, o certo é cada paciente ter uma prescrição de um profissional da saúde habilitado, médico, fisioterapeuta, dentista e afins. E com essa receita você tira a sua autorização da Anvisa, que te habilita
importar, fazer o tratamento, viajar com o seu tratamento, enfim, por 2 anos. Então, é muito importante todo paciente ter isso. Se você está comprando ou você está procurando alguma empresa que não faça isso, está errado, estão fazendo coisa errada, não faça. E aí a Seeding cuida de todo esse processo para o paciente. Hoje em dia é um processo fácil. Fácil para vocês que já estão... É simples, né? Não é fácil. Ele é rápido, mas ele não é fácil. E a gente faz todo o processo para os pacientes, para que todo mundo esteja legal e pronto para fazer o seu tratamento com paz e sem problema eu nenhum. queria colocar assim uma situação, né, que aqui no Brasil se arruma jeito para tudo e já tem gente comprando o canabidiol sem receita. Tem muito. Tá muito, né? Só que, vamos lembrar um detalhe, se a pessoa for viajar para fora e tiver com CDB, ela tem que tomar cuidado de não ser pego. Exatamente, Se te pararem e você não tiver sua autorização da Anvisa no celular ou impressa, exatamente, você tem um sério problema. Até se ele for mais do que o 0,3 de THC que é permitido, você pode importar qualquer coisa que seja prescrita para você, desde que você tenha a sua autorização. E aí você precisa andar com ela, exatamente, se você for viajar e tudo mais. E tem até muita gente vendendo sem receita, isso acontece, mas você vai no Mercado Livre, Americanas, em vários sites, tem gente que vende óleo de cânhamo como se fosse CBD. E as pessoas compram. E aí elas falam, mas não tá fazendo nada. Lógico, óleo de cânhamo é azeite, é pra você cozinhar, é pra fazer outras coisas. Tem algum princípio legal pra saúde, mas não é nada igual ao CBD. Então as pessoas enganam as outras até nessa. Esse é o jeitinho que elas dão pra vender. Realmente, esse ele pode vender, mas não é medicinal. Nossa, óleo de cana é um azeite. Exato. Tomam para se curar. E aí um monte de gente fala, mas eu tomei CBD e não fez nada. Qual CBD você tomou? Você tomou realmente CBD para começar? Segundo, qual? Que marca? Você tem os testes que essa marca fez para você saber o que tinha lá dentro? Que esse é o problema hoje em dia. As pessoas têm que saber o que elas estão comprando. Então, como que as pessoas podem se encontrar a Seeding? Pode ser no Instagram, @seeding.brasil. Você pode mandar uma mensagem por lá, ou no Facebook, ou no nosso WhatsApp direto. E aí a gente vai dar o passo a passo para cada paciente, dependendo de onde ele está. Tem gente que, eu já fui no médico e ele já me deu uma receita, mas não era do produto que vocês vendem. A gente adapta a receita, fala com o profissional, vê o que pode fazer. Eu não tenho nada, nunca fiz uma consulta, quero começar. A gente indica os profissionais para você começar. Ou não, meu profissional já prescreveu e a gente vende o produto em si para você. Então, se você não tem nada ou se você tem tudo, entre em contato lá pelo Instagram ou pelo nosso WhatsApp, que tem o link lá também, que aí a gente vai te auxiliar em cada etapa do caminho. Até se você quer que o seu médico ou profissional comece a prescrever, ou se você é profissional e quer começar a prescrever, procura a gente também, que a gente dá todo o suporte, toda a base para você começar e vai te acompanhando até você se sentir à vontade para fazer sozinho. Bom, Bruna, eu acho que nós esclarecemos bastante coisa. Você tem as considerações finais ou quer falar alguma coisa antes das considerações finais? Quero. Você tem muito assunto, né? Eu não paro de falar, né? O dia 16 de setembro bem lembrado. Tem a minha palestra no Expo Cannabis Brasil, aqui em São Paulo, dia 16 de setembro. Eu vou falar sobre cânhamo industrial, não tem nada a ver com CBD. Tem e não tem, mas não é nada medicinal, é sobre os outros usos da planta. Então, vai ser bem interessante, vai ser bem legal, uma baita de uma indústria, um commodity inacreditável e vai ser interessantíssimo. Espero que todos venham. No evento vai ter outras palestras da parte medicinal, da parte de usos na saúde. E aí, todo mundo que quiser entra no site da Expo, expocannabisbrasil.com, ou no Instagram deles e compra o ingresso lá. Muito legal. Consideração final, Bruno? Bom, eu espero que, como eu falei, né? Eu gosto de falar muito e tem muita coisa para falar porque é um assunto muito
amplo mesmo. Mas o Fábio já está determinando o nosso tempo. Já, lá. não, tudo bem. Senão eu fico aqui até amanhã mesmo. E aí é legal, eu sempre gosto de ter essa oportunidade. Obrigada de novo. Eu quero que as pessoas entendam mais sobre o assunto, saibam mais sobre isso, sobre as alternativas naturais que elas têm ou que elas podem ter e podem procurar e devem procurar, como auxiliar no tratamento já que elas já têm ou como novo tratamento, enfim. Eu só quero abrir uma gama de opções para as pessoas terem essa escolha natural para elas. Então eu agradeço e espero ter sanado alguma dúvida de alguém ou que alguém se interesse mais sobre o assunto. Não, já vai estar aí no rodapé também os contatos da Bruna, da Sidney, para você também tirar suas dúvidas. Eu estou muito feliz, né, por poder mais uma vez estar colaborando com a nossa sociedade, mostrando, né, os paradigmas que existem em cima do cannabis. E no Papo Reto é isso, mente aberta, língua aberta, não ter medo de falar, vai incomodar algumas pessoas, mas não faz mal. O importante é que a verdade seja esclarecida, né? A verdade traz tudo que está oculto. Então, muito obrigado pela participação de vocês e que nós possamos cada vez mais ser abençoados por Deus. Obrigado.